Olá, Pai do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um documentário e dessa vez nós vamos falar sobre decidir e esperar. E eu estou aqui com minha amiga Luana. Luana é de Imperatriz, Maranhão, minha amiga que o céu me deu, que o ministério uniu. E eu sempre falo que Deus, ele não une pessoas, ele une um propósito. Foi uma amizade que veio direto do céu. Bom, Pai do Senhor, em primeiro lugar. Eu me chamo Luana, como a Cris já falou. Eu sou pregadora da Palavra de Deus. E eu tenho 27 anos. E eu não nasci, diferente de algumas pessoas, eu não nasci num berço evangélico, né? Eu tive algumas experiências no mundo. Dessas experiências, o que vale ressaltar e o que é cabível aqui nesse vídeo é a minha questão de vida amorosa com pessoas que hoje, infelizmente, né, não participam da mesma fé que eu participo. E aí eu me envolvi com pessoas erradas que, para mim, no momento, elas não eram erradas, né? Mas hoje eu percebo que elas tinham uma visão totalmente diferente da que hoje eu almejo, daquilo que o céu almeja para mim, daquilo que Deus acredita e tem para mim como base e verdade para que eu possa, enfim, ter um relacionamento cristão. Então, no mundo eu tive não somente um, mas eu tive vários namorados, todos eles com tentativas altamente frustrativas, na qual deixaram cicatriz, deixaram alguma marca dentro de mim. Mas com tudo isso que eu tive, eu aprendi que verdadeiramente o relacionamento, para ele dar certo, ele tem que estar baseado e firmado totalmente em Deus. Isso eu não tinha quando eu estava no mundo, né? Eu não tinha pessoas para me instruir, uma vez que eu já falei no início que eu não nasci em Laquistão. Então eu não tinha pais, eu não tinha tios, eu não tinha pessoas para me instruir e dizer: Luana, não é assim. Luana, não se namora dessa forma. Luana, tem que esperar. Então, quando eu vim para o Evangelho, foi aí que eu fui descobrindo. E hoje eu aprendo que verdadeiramente é melhor você decidir esperar para, enfim, você ter uma escolha certa e verdadeira para que a gente possa viver até que a morte nos separe, como é dito no dia do casamento, do que você escolher errado simplesmente para matar um desejo da carne que você tem no momento. E a Luana falou sobre o desejo da carne. A gente ia falar isso mais pra frente, mas eu já quero abordar aqui uma pergunta de uma jovem. Como eu falei sobre as perguntas, que eu não iria expor as pessoas que fizeram a pergunta, até porque isso é algo íntimo delas. Mas tem uma menina que perguntou assim: Cris, eu queria que vocês abordassem o assunto porque, assim, eu não era evangélica e eu já namorei, já tive vida sexual ativa e hoje eu estou na igreja, estou esperando, e só que uma vez ou outra eu fico com medo porque a gente sabe que mulher tem aquela fase, os hormônios ficam à flor da pele, e ela queria que a gente abordasse, que falasse um pouco de saber como uma jovem tem que lidar. Jovem que já teve experiência sexual no passado, mas que hoje está firme na igreja e que está esperando. Como saber lidar nesse dia difícil, nesse dia que os hormônios estão à flor da pele. E a Luana vai falar aqui um pouco para nós. Assim, a Luana vai deixar aqui um conselho para você que já foi, que não era evangélica, que já teve sua vida aí do passado, uma vida muito, muito turbulenta, uma vida que não era segundo a vontade de Deus, que fez tudo que o mundo oferece, mas que hoje decidiu estar aos pés de Cristo, estar na igreja, estar firme e estar esperando. Eu acredito que quando você tem uma experiência no mundo, fica mais difícil de você permanecer em Deus. Uma vez que a gente precisa entender que para matar o desejo da carne é necessário muito jejum, muita vigilância e muita oração. Tá? Quando você passeia pelo mundo, você experimenta daquilo que o mundo tem para te oferecer, daquilo que Satanás tem para te ofertar. Se você não tiver essas três armas, que é a vigilância, é o jejum e a oração, simplesmente não tem como você permanecer, não decidir esperar. Fácil não é, mas é simples. Não tem muito segredo, não tem muita fórmula. Então, assim, o meu conselho é que a gente possa, nós jovens, moças, cristãos, independente da idade que você está esperando, independente se você tem 20 anos, 18 anos, se você tem 27 como eu, o segredo é o mesmo, é vigiar, jejuar e estar regado em Deus através da oração. Se a gente não tiver esses três, que são a base, sabe, Cris, que é o pilar, a gente não consegue. Porque o mundo está aí.
televisão tá aí, internet tá aí, os prazeres da carne tá aí. E sem contar aqui que quando a gente tá esperando, parece que é a hora que mais aparece homem bonito, sabe? Prato, porque o inimigo sabe, o inimigo conhece o ponto fraco de cada mulher. Ele não vai mandar um cara feio pra ti, um cara fedido, ele vai mandar um homem bonito, aquele homem lá da academia, que você olha e pensa assim, esse daí é impossível, aquele lá da faculdade, da escola, aquele que mora na rua, que você acha que é impossível. Mas o inimigo vai mandar esses pra tentar. Porque o inimigo, a gente sabe, né, que ele veio pra matar, roubar e destruir. E quando fala roubar, é em vários sentidos, mas você que está esperando roubar a sua identidade e a sua essência, roubar tudo que Deus já entregou para você e esse tempo todo de espera. É verdade. E a gente precisa entender que a fase do esperar é uma fase onde mais vai aparecer proposta. Mais vai. A gente pensa que o esperar é uma fase onde o Senhor vai colocar aqueles escolhidos só pra gente ir ali. Não, esse aqui eu escolho como se fosse uma roupa. Hoje eu vou escolher essa roupa. E não é dessa forma. A gente precisa entender que essa fase do esperar é a fase onde o Senhor mais nos molda, nos prepara para, enfim, a gente ser aquela mulher que a Bíblia fala, que a mulher sabe que edifica a casa, né? E a fase também que Satanás mais vai preparar manjares, assim como foi com Daniel, né? Satanás, sabendo de toda a intimidade que Daniel tinha, de todas as vezes que ele orava, das vigilâncias que ele tinha e do jejum que ele fazia diante de Deus, Satanás decidiu preparar um manjar para ele daquilo que ele achava que Daniel se agradaria. Só que ele não entendia que Daniel, ele tinha um nível tão profundo de intimidade com Deus que nada fazia ele sair daquela fase que ele estava vivendo. Então, que você entenda que independente do prato que Satanás coloque para você, permaneça esperando em Deus, porque Deus tem o melhor para sua vida. E agora a gente vai falar sobre o tempo de espera, né? Porque graças a Deus colocou em meu coração para fazer um grupo de noivas e depois um grupo de solteiras. E a gente sempre conversa, eu sempre recebo direct, sempre recebo mensagem no meu privado do WhatsApp de meninas que estão esperando 4, 5 anos. Então aí às vezes chega até a pensar, meu Deus, será se a pessoa que Deus tem para mim não vai aparecer? Mas isso é algo muito complexo. Às vezes tem que ter a oração e tem que ter atitude. Mas o que a gente vai falar agora, que eu vou perguntar para a Luana, para ela falar um pouco da experiência dela, o que para ela é mais difícil no tempo de espera. Qual a maior dificuldade dela no tempo de espera. Porque muitas meninas que estão aí esperando em Deus enfrentam dificuldade. Tanto os desejos da carne, quanto a dificuldade daquele dia que bate o desespero, bate a incerteza de achar que não vai aparecer a pessoa certa. E a Luana vai falar agora o que para ela é mais difícil esse tempo de espera. Ela vai falar aí o tempo que ela já está esperando e o que para ela é mais difícil. E vai deixar um conselho para vocês, depois que ela falar o que é mais difícil para ela todo esse tempo de espera. Eu acredito que na fase do esperar, o que é mais difícil é uma coisa que tem apenas uma palavra, fé. Verdade. Eu não digo com relação aos desejos da carne, eu não digo com relação àquilo que a gente vê todos os dias. Mas eu digo porque muitas das vezes você vê quem está na sua direita, quem está na sua esquerda, quem convive com você sendo honrado por Deus nessa parte, né? Que é o casamento, porque na verdade toda moça desde criança sempre sonha com um casamento. Né? Seja no civil, seja um casamento mais simples ou mais luxuoso, a mulher sempre almeja por aquele casamento. Então, a fase do esperar, ele nada mais é do que você tentar implantar fé. Porque você acorda hoje, você recebe uma palavra de alguém, de um profeta, do seu pastor, você sonha com Deus falando com você e dizendo, tua hora vai chegar, eu estou preparando o teu. O teu já foi escolhido desde o ventre. E ali te dá um gás. Mas passa um dia, passa 2 dias, passa uma semana, passa um mês. Nada acontece, não chega ninguém, não chega uma mensagem, ninguém te paquera, nada acontece. E aí você fala, meu Deus do céu, e agora? Será que não vai acontecer comigo? Então eu vejo que essa fase... O questionamento de será se não foi profetado, não foi uma profecia? Aí a gente começa até a duvidar da profecia. Agora, mas é assim, uma coisa que eu acho muito interessante é a gente
chega a duvidar realmente daquilo que o Senhor falou pra gente. Não, isso não foi de Deus. Não, eu não mereço. Não, qual o problema comigo? Mas a gente precisa entender uma coisa. Em Eclesiastes 4:9 diz que é melhor sermos 2 do que um. Só que a gente precisa entender que enquanto a gente não for melhor sendo um, Deus nunca vai entregar aquele que Ele tem pra gente, pra nós sermos 2. Verdade. Então, o que você, moça, enquanto não chega o seu, tá fazendo a sua fase de decidir esperar? Verdade. Será se você tá buscando a Deus? Porque às vezes a gente quer tanto um casamento e a gente fala assim, só quer o casamento, mas a gente não quer se alimentar para quando chegar o casamento, a gente tá pronta para alimentar o casamento. A gente não é sábia, não tem a atitude correta, a gente não quer ser companheira, a gente não quer deixar o cônjuge comandar na casa, a gente, na maioria das vezes, a gente quer ser cabeça. Então a gente precisa entender que enquanto eu não for boa como Deus nunca vai implantar aquele versículo, como eu falei no início para vocês. Então a gente tem que se alimentar, tem que buscar, a gente tem que, na verdade, pegar essa fase e falar assim, Senhor, eu entendo que é um tempo, eu sei que o Senhor me deixou aqui para mim preparar, mas aonde que eu preciso ser moldada? O que eu preciso fazer? É buscar mais? É jejuar mais? Eu preciso aproveitar mais a minha mocidade? Porque na maioria das vezes a jovem casa e quer ver uma vida de solteira. Verdade. Porque ficou na fase do esperar, tão focada em procurar alguém, tão focada que não saía com as amigas, que não saiu com a mocidade, porque é tão legal essa fase que quando você é jovem, você vê já passou. Verdade. Então quando você casa, não tem esse negócio mais de estar dormindo na casa de amiga. Não tem como você deixar o seu marido para sair com suas amigas. Você tem que entender. Se deixar, tem que vigiar. Tem que vigiar. Porque às vezes a gente pensa que é por uma coisa simples que acaba o casamento. Não é. E, aliás, por uma coisa grande, né? E às vezes uma coisa simples, é uma atitude sua. E aí a gente tem que entender muito isso, porque isso é muito sério. Então, eu acredito que nessa fase, o pior é a fé. Na verdade, é a esperança, né? Eu percebo que às vezes, isso eu digo porque eu já fui líder de mocidade, então eu já trabalhei com jovens, e até hoje tem meninas que me procuram, assim como muita gente procura a Cris. E eu percebo muito que as jovens de hoje estão muito preocupadas em procurar alguém, procurar o seu Isaac. Pra mostrar que tá bem. Pra mostrar que tem alguém que não vai ficar encalhada, do que pegar essa fase que ela tá vivendo e se preparar, se cuidar mais, se amar mais, buscar mais de Deus, porque eu digo aprender a cozinhar, porque eu digo uma coisa, quem pensa que quando casar vai melhorar a intimidade com Deus, pelo contrário. Não vai. Entra a questão de casa, entra a questão do marido, entra o seu pessoal. Por isso que a própria Bíblia fala sobre quando você estiver na sua mocidade, você cuidar das coisas do Senhor. Porque é a melhor fase, o seu tempo está mais ocioso, você tem mais oportunidade para crescer em Deus. Então eu acredito que quando, enfim, vier a pessoa, você verdadeiramente já vai estar pronto para ser 2, como Deus fala. Uma só carne em 2 pessoas. Agora, eu sei que vocês estão aí todos gostando, né? Porque não tem como não gostar desse documentário. Agora a gente vai falar sobre algo que toda menina que está esperando, que já está aí com seus 24, 25, 26, 27, 29 anos, que está esperando com essa idade, querendo ou não, você já sofreu uma pressão. Chega aquele tio e diz assim, quando que vai me apresentar o varão? Aí chega a tia e fala assim, e o casamento sai quando? Aí chega aquele amigo e fala assim, nossa, tá todo mundo casando e você não tem ninguém. Ou seja, como lidar, como não ceder às pressões, como lidar com esse tipo de comentário, como lidar com esse tipo de pressão psicológica, como lidar com esse tipo de comentário. E a Luana vai falar aqui pra nós agora o que nós devemos fazer para não ceder às pressões, aos questionamentos, a esse tipo de comentário. Porque eu creio que também ela já sofreu, né? Já sofreu essas pressões, porque sempre, uma hora ou outra, chega alguém perguntando, fulano casou, e tu não tem nem namorado, tem que se cuidar, tem que se despertar. Eu sofri e sofro, na verdade, né? Eu acho muito engraçado. Inclusive, os meninos lá da minha igreja, pela intimidade e questão de liderança, eles já falaram assim, Lázaro vai ressuscitar, vão abrir o mar vermelho de novo e a Luana tá aí. Aí tem até uma frase que ele diz assim, que geralmente quando a pessoa fica pressionando o outro, perguntando quanto vai ser o casamento, daí às vezes ele fala assim, meu casamento é que nem a volta de Cristo, eu não sei o dia nem a hora, mas eu sei que vai acontecer. É verdade. E isso é muito engraçado. Por exemplo, no ano de 2019, eu fui madrinha de muitos casamentos. Inclusive, um deles foi o da Cris. Aí todo mundo falava assim,
para de botar essa menina pra ser madrinha, senão ela não arruma o marido, porque o povo É verdade. tem o dizer que quem sobe muito no altar acaba que não arruma. E querendo ou não, a gente tem que levar na esportiva, porque assim, eu acredito que quando você tá alicerçado em Deus, o que faz você não cair nessas pressões é você confiar na promessa daquele que te prometeu. Se você verdadeiramente tem intimidade com o Pai, se você verdadeiramente sabe que quem te fez uma promessa de que algo vai chegar na sua vida, assim como chegou na vida do seu colega, foi Deus, não adianta temer, porque quando você cede às pressões, você cai na besteira de fazer o que não deve. O primeiro carinha que vem, você não ora, já pensa que é o teu. E aí, verdadeiramente, você perde o teu ministério, você se mata espiritualmente e você dá legalidade pro inimigo agir na tua vida. Então, eu acredito que, do modo geral, o que faz você não cair na pressão é você confiar e crer nas promessas. Verdade. Uma coisa também que a gente vai abordar aqui agora é sobre meninas que já tiveram um relacionamento atrás, que não deu certo, seja um casamento, se você é separada, ou se você terminou seu namoro passado e não deu certo, você saiu ferida desse relacionamento, a gente vai falar agora com você. Porque assim, toda menina que sai de um relacionamento que não deu certo, que sai daquele relacionamento com muitas decepções, muita mágoa, a maioria já sai desesperada para já arrumar outro relacionamento. E você não está preparada ainda para entrar em outro relacionamento. Por quê? Porque às vezes você quer preencher uma carência, você quer preencher aí uma tristeza que você sente, achando que você vai encontrar isso em outra pessoa, sendo que você tem que se permitir que o Espírito Santo molde você primeiro, trate você primeiro, porque assim, enquanto você não gostar da sua própria companhia, enquanto você não tiver amor próprio, você não pode encontrar outra pessoa só achando assim, eu vou encontrar alguém porque ele vai preencher toda essa carência. Não, você tem que se permitir ser preenchido pelo Espírito Santo, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo, então nós devemos abrir o nosso coração para o Espírito Santo entrar, limpar, tirar tudo que não agrada e fazer morada. Quando você estiver bem consigo mesmo, quando você estiver bem com Deus, que Deus vai te apresentar a pessoa. Não adianta, se você ficar tentando encontrar alguém antes de se curar, antes de estar bem com você e com Deus, você vai só encontrar uma pessoa hoje, vai se decepcionar amanhã e assim vai levar a vida e vai atrasar mais as promessas de Deus, porque eu acredito muito nisso, Luana. Às vezes Deus faz promessa para uma menina e ela acha que vai cumprir de uma forma ou de outra, mas assim, vamos colocar aqui um exemplo. Se Deus faz uma promessa pra Luana, que ela vai gravar um DVD de pregação, que ela vai gravar um DVD de pregação nos Estados Unidos. A Luana recebeu essa promessa. E se a Luana sair da igreja, essa promessa vai cumprir? Claro que não vai. Por quê? Porque a Luana tem que fazer com que essa promessa se cumpra. Se Deus fizer uma promessa pra você de um casamento abençoado, que sua hora vai chegar e você ficar beijando um e outro, essa promessa ela vai só atrasar, porque às vezes a gente tenta, eu vou procurar um aqui, se não der certo eu procuro outro. Tem uma coisa interessante, às vezes você sai beijando um e outro, e geralmente isso acontece com pessoas que estão ao nosso redor, e às vezes tem uma pessoa que o Senhor está reservando para você, que está perto de você e está vendo aquele transe todo, aquele seu comportamento, aquela sua atitude, porque a gente precisa entender que o homem, ele não é igual a mulher. A mulher, ela não pensa muito antes de agir. O homem, ele analisa, ele observa, ele vê se realmente aquela mulher tem um comportamento adequado com aquilo que a Bíblia diz, com aquilo que a Bíblia fala, de uma mulher de princípio, se a mulher vai envergonhar ele, porque a palavra de Deus diz em Provérbios que a mulher sábia, ela levanta cedo, ela honra o seu marido por onde ela vai, o seu marido não tem vergonha de andar com ela, né? As pessoas conhecem a boa reputação que o marido tem por aquilo que a mulher faz. Então a gente tem que ter muito esse cuidado, porque às vezes a mulher procura, mas na verdade o homem, o Isaac dela, verdadeiramente estava perto o tempo todo. Porém, ela só não chegou ainda a alcançar essa promessa por causa das atitudes erradas dela. E aí ela ficou tão desesperada procurando pessoas fora, que não viu, né, que o dela estava ali próximo. E ele todo o tempo, às vezes, observando. Isso serve tanto pro rapaz como pra moça. Cris, uma coisa que eu acho muito interessante, eu conheço um testemunho de uma pessoa que uma vez uma pregadora foi na igreja dessa pessoa e falou assim pra ela: para de procurar, isso era um rapaz,
tá? A gente tá falando aqui com moça, mas também serve pra rapaz, né? O esperar não é só pra eu que sou mulher, Não. né? Não é só pra eu que sou pregadora, é pra todo mundo, É pra né? jovem, Todo mundo que homem. serve a Deus e quer ter um casamento pleno e feliz em Cristo. Homem e mulher. E aí, esse homem, esse rapaz, procurava muito de igreja em igreja. De igreja, porque na igreja dele não tinha pessoas com a idade compatível àquilo que ele almejava. E aí ele saía pingando. E aí ele saía pingando. Aí um dia ele foi pra uma viagem em outra cidade, com uma realidade totalmente diferente, não tinha como alguém saber. E lá a pastora dessa igreja pegou e chamou ele na frente de todo mundo e falou pra ele: Deus manda te dizer, para de ficar procurando a tua de igreja em igreja, porque o Senhor vai mandar a tua Rebeca na tua igreja. Agora a gente vai falar com as meninas, porque eu já ouvi muito de meninas, já ouvi bastante, mas graças a Deus essas meninas que comentaram isso comigo, hoje elas já estão noivas, já vão casar, mas eu já ouvi de meninas falar assim: nossa, eu não tenho mais vontade, eu não tenho vontade de casar, eu tinha até um sonho de casar, mas hoje eu não tenho mais, não quero casar. Por quê? Porque já veio aí de uma vida atrás, já veio procurando muito, beijando um aqui, se relacionando com outro ali, e foi só acumulando as decepções, as mágoas, e aí chega um certo momento que ela acha que não vai acontecer mais, mas não é culpa de Deus, é culpa dela porque não aprendeu a esperar. Mas isso não quer dizer que Deus não vai permitir que aconteça tudo, questão de casamento e do porquê. A alegria de Deus é formar a família, porque no Jardim do Éden, quando Deus olha para Adão, que vê ele só, não é bom que o homem viva só. Aí Deus adormeceu ele num sono profundo, foi lá, aconteceu, fez Eva, mas a real intenção de Deus ali era que eles multiplicassem. Por quê? Se você for pensar, Adão poderia cuidar do jardim sozinho, mas ele não poderia multiplicar, e Deus deu Eva para ele, para que eles dois multiplicassem. Então, uma coisa que Deus ama muito é unir pessoas para que o casal venha crescer, venha multiplicar, assim como ele fez no Jardim do Éden. Então, não quer dizer que 5 relacionamentos que você passou aí atrás deu errado, não quer dizer que o próximo vai dar errado. Agora, o seu dever, moça e rapaz, é esperar o tempo de Deus, é aguardar, porque eu falo uma coisa: antes do Rafa aparecer na minha vida, eu ficava muito atribulada, eu ficava agoniada, porque eu queria muita atenção, eu queria uma amizade, porque eu era muito carente. Mas a minha carência era de uma amizade, de alguém pra conversar, de ficar conversando aí até 12, 1 hora da madrugada. Então eu sentia falta disso. Daí, quando eu falei pra Deus que era pra ele tomar conta do meu coração e me preencher, eu lembro que eu passei 2 meses orando pra Deus me preencher com a presença dele, pra que eu não viesse sentir falta de nada. Nossa, quando o Rafa apareceu, eu tava tipo de pessoa que, se desse pra eu passar uma noite e um dia aí sem celular, eu ficava, porque pra mim não tava mais tanto faz como tanto fez tá com celular, tá conversando com alguém ou não. Eu tava muito bem. Tanto que quando o Rafa apareceu, eu lembro de dias antes que eu falava: nossa, não quero casar tão cedo, tô tão bem com Deus, sabe? Eu tô fazendo a obra, eu tava muito envolvida com a obra, eu tava muito bem com Deus. Toda aquela agonia que eu tava sentindo, ela foi preenchida pelo Espírito Santo. Então eu quero dizer pra você, moço e rapaz, pra encerrar aqui esse assunto da questão de não ficar muito aflito, quero dizer pra você, moço e rapaz, quando você fizer um propósito com Deus, 2 meses, 3 meses, tirar e se consagrar, jejuar e pedir pro Espírito Santo entrar e preencher todo esse vazio, tirar toda a ansiedade, ele vai tirar e vai preencher. Daí, quando você menos esperar, vai chegar a sua Rebeca ou o seu Isaac. Porque quando a gente descansa, quando a gente espera, que descansa e entrega para Deus, que não fica naquela aflição, naquela tribulação toda, geralmente aparece que a gente nem imagina. E aí, quando aparece, a gente está tão bem com Deus que a gente já até sente que é de Deus. Porque assim, para você saber que um relacionamento ele é de Deus, conte primeiro para sua mãe, apresente para ela, ore a Deus. Se tudo que o rapaz tiver é aquilo que você pediu para Deus, eu sempre digo: rapaz, moça, escreve uma carta, diga as características que você quer do seu marido, da sua esposa. Se você quer uma mulher obediente, se você quer uma mulher que é interessada na obra, se você quer um homem que seja trabalhador, detalhe tudo e guarde, porque daí quando ele aparecer, você vai ver se eles têm aquelas características que você pediu para Deus. Porque o que vem de Deus, ele traz paz. Mas se chegar um rapaz
paz, que não te traz paz, que sua mãe não quer, então foge, corre fora enquanto tá no início, porque se você meter cara, corre um grande risco aí de 1 ano de casamento, talvez você não chegue nem 1 ano, aí pode correr um grande risco de você vir uma separação, e aí sempre quem passa por separação fica com um trauma aí muito grande, às vezes não acredita mais nem que existe o verdadeiro casamento segundo a vontade de Deus. E agora o próximo assunto que a gente vai falar é sobre pessoas, sobre rapazes e moças que sabem que qualquer hora você está namorando aí, ou você não está namorando, está no tempo de espera. Mas você sabe que a qualquer hora, que da forma que você tá, se você chegar a começar a conhecer uma pessoa, você sabe que você vai cair. Vamos falar aqui bem rasgado. Qual é o cair? Cair em prostituição, sabe? Os dois se prostituir antes do casamento. Porque, gente, quem quiser falar, que fale, que pode, moça e rapaz, ter relação sexual antes do casamento e dizer que isso é certo, porque pra mim não o Deus que eu sirvo também não confirma isso, não apoia isso. Ti, né, Cris? Na verdade, se a pessoa for olhar a luz da palavra, tá aí. A Bíblia é um livro gratuito, você pode ter acesso de qualquer maneira, em qualquer lugar a Bíblia chega até você, e a própria palavra, você que é cristão, independente da congregação que você congrega hoje atualmente, a Bíblia tá aí. Diz que é errado ter vida sexual ativa. Se não for uma só carne, não adianta. Deus abomina. Deus, ele não se agrada desse comportamento. Então, aquele que tiver esse tipo de comportamento é sabendo que não é debaixo da proteção de Deus. E uma coisa bem interessante também que a gente vai falar aqui é a questão disso. Que se você sabe que se você chegar perto desse rapaz e começar a namorar, você vai cair em prostituição com ele, então melhor você ficar só. Cris, mas eu sinto que ele é de Deus pra minha vida. Beleza, mas a Bíblia não diz que é pra fugir do mal. É só do que aparenta ser mal. O que aparenta, é só do que aparenta ser mal. Não é pra fugir do mal, é só do que aparenta ser mal. Se aparentar ser mal, se você sabe que você não vai conseguir ali se controlar, porque o que corre aqui nas nossas veias é sangue, nós somos carne, peca mesmo. Mas nós não estamos aqui pra julgar você, estamos aqui pra dizer que se você sabe que você não consegue levar esse relacionamento aí 1 ano sem cair, é melhor você chegar, conversar com ele, ou você, rapaz, conversar com ele e dizer, não, vamos dar um tempo, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir permanecer fiel ao Senhor, vamos dar um tempo, esse tempo a gente vai se preparando financeiramente, espiritualmente, e aí quando nós voltar, a gente só volta noiva e casa, porque é melhor casar do que ficar namorando aí, falando, ai, vamos namorar, vamos orar mais, e chegar a cair e a se prostituir. Então o que eu quero dizer é isso. Uma coisa, aqui outro assunto que a gente vai falar agora é a questão de moças que estão casando e que no passado já se prostituíram e que não tiveram nenhum arrependimento, não se reconciliaram e casaram. Tipo assim, eu namoro com um rapaz, um exemplo, né? Eu namoro com um rapaz e a gente se prostituiu e a gente nós vai casar. Então, na igreja, falando que é crente, gente, vocês estão levando uma maldição. Vocês estão levando uma maldição para dentro da casa de vocês. É melhor vocês parar onde estão, fazer uma nova aliança com Deus, se reconciliar para depois prosseguir, entendeu? Para não acontecer aí o pior mais na frente. Já estamos falando isso para você jovem que vai namorar daqui uns dias, que eu creio que vai chegar o seu varão, para você não, já entrar meio que vigilante, sabe? Se acontecer isso, porque a gente nunca sabe. E isso é tão sério que isso não atinge só o casamento, né? Só os dois. Atinge até a descendência. Até os filhos. Eu já vi caso de mãe que engravidaram numa idade X e aí não teve essa quebra de maldição. Quando chegou a sua filha, teve aquela criança, a filha cresceu, teve a vida, fase já juvenil, e quando chegou na mesma idade que a mãe, engravidou. Então, se não tiver essa quebra, tem sim esse peso de você carregar o mal que está em você sobre a sua descendência. Porque a própria palavra de Deus diz que as bênçãos correrão atrás de nós e que aquilo que está sobre nós de bênção perpetuarão sobre até a nossa geração, até a nossa quarta geração. Então, aquilo que nós conquistarmos hoje, plantarmos em Deus, os meus filhos e os meus netos, meus bisnetos também alcançarão isso. Então, isso é muito sério. Essa questão que a Cris acabou de falar, a gente precisa entender que se não haver quebra de maldição e se a gente não tiver cuidado naquilo que a gente vai levar para dentro do nosso casamento, quando a gente, enfim, encontrar
Rebeca ou Isaac, pode ter certeza que do mesmo jeito que o mal alcançará a gente por falta dessa questão de não vigilância e falta de sabedoria, também alcançará aqueles que são os nossos. Gente, a gente tem 3 perguntas aqui para encerrar. Tem uma pergunta assim: como saber esperar um relacionamento segundo a vontade de Deus? Eu acho que a gente até comentou sobre isso, né? Eu acredito que para você saber esperar, você tem que confiar, como eu já falei no início, confiar, ter certeza, crer que o Deus que te prometeu, ele vai cumprir, mais dias ou menos dias ele vai cumprir no tempo dele. E para você esperar é você se ocupar com outras coisas. Verdade. Esquecer, sabe? Deixar de lado, viver sua vida ministerialmente, viver sua vida pessoalmente, né? Profissionalmente, se você já é uma pessoa que trabalha assim como eu também trabalho. Então, assim, é você verdadeiramente repousar. Descansar. Né? Descansar o coração em Deus e deixar a alma quieta. Verdade. Luana, porque assim, a maioria das meninas mais novas, que estão aí desesperadas, querendo arrumar um namoro, elas não têm nem condição financeira de entrar para dentro de uma casa. Porque eu falo para vocês, hoje a maioria, o motivo maior de todas as separações de pessoas que estão dentro da igreja é a questão financeira. Às vezes você tá com um rapaz bonitinho, eu sou bem bonitinha, vamos casar pra gente não pecar. Beleza, você tá certo, mas se você tem emprego, ele é empregado, ele ganha bem, vocês têm uma casa para morar, porque para morar na casa da sua mãe vai complicar muito, na casa da mãe dele vai complicar também, porque quem casa, é aquele ditado, que quem casa quer casa. Você tem que casar, tem que ir para dentro da sua casa, do seu cantinho, por mais apertado que seja, mas tem que ser o seu canto. Você tem que ter um serviço, moça. Você tem que ver se esse rapaz que você vai escolher aí é um rapaz que tem coragem de acordar cedo, de trabalhar, se é um rapaz que vai ficar só no sofá esperando você trabalhar, porque tem muito rapaz que casa e que a moça tem uma profissão, é cabeleireira, ou é manicure, ou é maquiadora, e quem sustenta a casa é a moça por causa do serviço dela. E às vezes o rapaz fica aí, faz um bico hoje, outro amanhã, fica colocando desculpa que não arruma serviço. Você tem que observar isso, pra depois você ir não enfrentar um problema maior na frente. Isso aí é muito engraçado, porque o que tem de perguntando para mulheres de Deus usadas, ou até mesmo conhecidas na internet, é como saber se ele é de Deus, né? Verdade. As pessoas pensam que Deus vai descer, um anjo, um arcanjo vai descer, vai dizer, esse, enfim, é o teu escolhido. E não é assim, a gente vai analisar pelas características, tudo isso que a Cris falou. É uma pessoa que te ajuda positivamente, te ajuda a crescer ministerialmente, te ajuda a desenvolver, é uma pessoa que soma e não diminui nada na sua vida, é uma pessoa trabalhadora, porque não é questão de dinheiro, é questão de esforço. Coragem. É coragem, então a gente tem que ver tudo isso se soma. Tem toda essa lista, é respeitador, é bom filho, é boa filha, vai ser uma boa esposa, ela é companheira, então ok, é de Deus pra mim. Então o Senhor verdadeiramente está nesse negócio. Porque quando a gente entra pra dentro de uma casa, não vai pensar você moça e você rapaz, até falei isso já no documentário com a Débora e com o Marcos, que não vai pensar você, que quando você entrar pra dentro de uma casa, a beleza é que vai sobressair sobre todas as coisas, não. O que vai superar tudo é o amor que ele tem por você, que ela tem, é o respeito, é o compromisso e a vontade de vencer os dois. Porque se você quiser uma coisa e ela quiser outra, se você orar por uma coisa e ela orar por outra, nunca vai dar certo, vocês nunca vão crescer. Então tem que ter concordância em tudo. Então quando você for escolher rapaz, aí a sua Rebeca, quando você, moça, for escolher seu Isaac, então ora, vê se esse rapaz não vai acabar com o seu ministério, vê se essa mulher não vai acabar com o seu ministério também, rapaz. A próxima pergunta é como realmente começar um propósito de namoro para saber se realmente a pessoa é da vontade de Deus. Então ela quer saber como começar um propósito de namoro para saber se é da vontade de Deus aquela pessoa. Eu acredito que você só deva começar um propósito quando você verdadeiramente entende que aquela situação está no controle de Deus. Quando você acha que é uma situação que pode
causar perturbação na sua mente, que pode deixar aflita, angustiada, não entra. Não entra. Porque o de Deus traz paz. O que é de Deus, ele traz paz. Então, muitas das vezes, a gente busca uma resposta de Deus, mas a gente fica. Hoje o Senhor vai me dar resposta. Hoje a gente fica procurando todo quanto é canto, a gente vai em um monte de culto, a gente sai procurando. Tem vigília ali, eu vou ali. Então, a gente sai o tempo todo procurando uma resposta de Deus. E aquilo que verdadeiramente é de Deus, é aquilo na qual o Senhor sabe que você pode entrar. É uma pessoa que te traz equilíbrio, é uma pessoa que não te tira paz. E se os dois já estiver junto, tipo assim, já tô namorando com um rapaz, mas nós dois estamos orando pra saber se dá vontade de Deus. Mas se toda vez pra você ver aquele rapaz, você tem que mentir pra sua mãe, tem que inventar alguma coisa, se aquele rapaz prefere te ver no lanche do que ir com você na sua igreja, ou ele já tem namorada. Ou ele já pode já ter vi muito caso, a gente tem namorada. Eu vou fazer um propósito, porque ele não tá casado ainda, então eu vou fazer um propósito. Não faz. Não faz, verdade. Porque é oração contrária. A verdade é assim, gente. Me desculpe aqui, mas a verdade é essa. Os homens, eles oram mais pouco do que as mulheres, em questão de quando é o propósito. Quando é o propósito, eles oram mais pouco em questão de, tipo assim, do tempo de espera. Eu vou esperar e vou orar. Sempre isso, do tempo de espera, é mais cara de menina, de mulher. Que se preocupa muito, ele sempre se preocupa mais, mas a realidade é essa. E aí, se você já estão os dois juntos, aí às vezes, moça, você tem que encontrar ele escondido, você tem que mentir pra sua mãe, tem que encontrar ele em um lugar que não é na sua igreja, tem que encontrar ele afastado de tudo e de todos, então você tem que fugir, porque isso aí tá aparecendo, logo vai acontecer aí vocês dois cair em prostituição, porque assim, você tá orando, você acha ele bonitinho, é cheirosinho, é da moda, anda bem arrumado, você sonha com esse rapaz porque você tá olhando só o físico da pessoa, mas aí ele pode ser um lobo disfarçado de ovelha. Tem muito cuidado também, sabe por quê? Por propósito não ser apenas uma estratégia para alimentar a carne. Verdade. Tem muito essa história. Embora se encontre hoje para nós cantar os nossos hinos, né? Porque a Assembleia tem muito isso de hino. Talvez tenha outras pessoas que não são da Assembleia que te acompanham, Cris. Mas vamos se encontrar pra gente orar hoje. Aí chega, né? Se cumprimenta e ele já começa a usar maço. O inimigo, ele é sagaz, ele conhece, ele vem com estratégia. A gente sabe, mas o tempo todo o Senhor precisa estar nos alertando. O Espírito Santo, por isso que a Bíblia diz que Deus deixou o Consolador, porque é o Consolador que nos desperta, porque a gente se acha, por exemplo, você que canta, né, querendo ou não, a gente já tem mais experiência que outras pessoas, porque a gente vai em igrejas. Quem tá começando no ministério, que ainda não tem essa parte do itinerante de igrejas, acaba que não tem tanta experiência, porque experiência local é uma coisa, agora você tem uma experiência local e de outras igrejas, você acaba que você vê muita coisa, muita frustração, muita menina grávida, nova demais, muita menina que se decepcionou. Então o Espírito Santo tem que estar o tempo todo nos alertando, porque a gente se acha tão assim cheio da gente. Verdade. Não porque eu já sei da Bíblia, não porque eu já tenho experiência. Eu já sei que se prostituir pode acontecer de engravidar. Só que quando chega aquele varão, sabe? Aí o que acontece? A carne fala mais alto. Querendo ou não, a gente é carne, gente. Treme. O apóstolo Paulo, se você for ler as cartas, o que ele mais fala é isso. Quem tiver solteiro, permaneça solteiro. Mas, se você sabe que você pode cair, case logo. E o que ele quer dizer? É bom você ser solteiro, porque ele sabe que a gente se dedica mais à obra. Mas ele sabe que, querendo ou não, a gente é mais carne. Então, se for pra cair logo, então... Que bom que case logo. Então é isso. Você aí, quando você for escolher o seu varão, quando você for escolher aí a sua varoa, você observe bem isso, o comportamento dela, como que é ela com a mãe, como que é ela com o pai, como que é ela com os amigos, se ela é envolvida na igreja. E é isso aí, porque, gente, de decepção em decepção, é melhor ficar sozinho e orando em Deus. E a última pergunta pra gente encerrar é: como saber se eu estou orando certo? É complicado. Essa é. É muito complicado, porque na verdade a gente sempre acha que o que a gente está fazendo é certo. Aí quando vem o mais velho, que é o nosso pai, dizendo ao contrário, a gente pensa o quê? É coisa do inimigo, Deus está usando a minha mãe para ir contra a minha vontade, porque na maioria das vezes o jovem, ele sempre tende a pensar que os pais estão contra aquilo que ele quer. E, na verdade, a voz de Deus ecoa nas nossas casas, né? É os nossos pais que falam através de Deus. Eu sempre digo que conselho de mãe é um aviso de Deus, porque depois de Deus, gente, conselho de mãe é poderoso. Agora, o que eu acredito que seja o
a cereja do bolo, pra você saber assim, pronto, ele tá pronto. Verdadeiramente eu tô orando da forma certa, é quando os seus pastores estão em apoio com você, os seus líderes, né? Se você faz parte do Ministério de Coreografia, de teatro, de louvor, e se seus pais estão no negócio. Luana, foi até bom tu falar isso sobre o pastor, porque hoje a maioria dos jovens, 90%, não fala mais pro pastor. Não. Quando tá namorando, quando vai ver o pastor, já sabe, já estão noivo, já estão casando. E o pessoal não tem disso mais, né? De contar pros pastores. E quando conta pro pai ou pra mãe é muito difícil. Vai saber, já tá namorando aí um tempo. Então, é isso que a Luana acabou de falar. Conte primeiramente para sua mãe. Ore antes de apresentar para sua mãe. Ore um tempo, se você sentir paz, aí você conta para ela, conta pro seu pastor, conta pros seus líderes, porque às vezes quem tá dentro não tem a visão de quem tá fora. Às vezes a gente tá dentro, tá querendo tanto aquilo dali que não tem uma visão que a sua mãe tem. Gente, eu sempre digo... Quando você conta pros seus líderes, pro seu pastor e pra sua mãe, eles podem te ajudar nesse processo, orando por você, e a resposta pode vir mais rápido, porque tem mais gente se levantando. Porque, como eu falei no início do vídeo, tem hora que você ora tanto e com o tempo vai passando, você vai perdendo a fé e as forças para orar. E ali, você, na hora que tá chegando a resposta, você desiste. Aí é onde entram outros guerreiros de oração com você, para guerrear e batalhar em prol dessa resposta. Verdade, porque assim, se uma oração de um justo pode muito seus defeitos, e de 2, e de 3, e de 4 justos. Gente, agora a gente vai encerrar, e eu agradeço vocês por estar aqui no canal. Quero dizer que agora a gente vai sempre estar postando coisa aí que tá na atualidade, né, em questão aí das nossas igrejas, do meio das nossas igrejas, assunto que venha contribuir na vida do jovem, de quem tá casado recente, e assim, da forma que o Espírito Santo for direcionando, a gente vai gravando mais vídeo. Gente, agora a gente vai encerrar, e eu quero agradecer a vida da Luana por ela ter participado. Quero dizer pra você, varão de oração, levita, profeta, Luana é solteira. Próximo ano aí a Luana já está se formando, futura doutora. Você aí que está solteiro, que está em oração, deixa Deus te usar. Deixa Deus usar esse vídeo para abençoar a sua vida. Eu me permito em Deus ser aí a ponte entre você e ela. Me procure. E é isso aí. Ou se você está assistindo e tem um amigo que sabe que vai somar na vida da Luana, fale com a gente, né? É isso aí. Porque a gente é amiga, mas eu estou aqui para casar esse povo. Então, a minha tese é essa. Quer casar, cole em mim. Porque a gente orou pela Carol lá no Chá das Princesas. E aí depois participei do noivado da Ruth. E assim foi. Graças a Deus. Isso é para honra e glória do Senhor. As pessoas procurar a gente para esse tipo de coisa. E é isso, gente. Obrigada por tudo. Vai ter mais vídeo aqui no canal. Fique com Deus. Que Deus abençoe. Eu espero que esse vídeo tenha edificado muito a sua vida. Tchau, tchau.